Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET do terceiro ano do ensino médio. PET de número 3, atividades da semana de número 6, que se encontram aí na página 45 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos trabalhar aí com as funções trigonométricas, especificamente, né, função seno, cosseno e tangente, e vamos falar das inversas da seno e da cosseno também, tá bom? Atividade número 1 diz o seguinte, olha, seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, 0 graus é menor do que x, que é menor do que 90 graus. Sabe-se que o seno de x é 0,2021 e deseja-se determinar o valor da tangente de x. Letra A. Primeira solução, calcule o cosseno da raiz de 1 menos seno ao quadrado e depois calcule a tangente. Então na atividade número 1, ele pede para a gente poder calcular a tangente de duas maneiras diferentes, tá bom? Na letra A, primeiro, tangente é seno sobre cosseno. O seno, nós já sabemos o valor dele. Ele pediu então para encontrar o valor do cosseno usando essa pequena equação aqui. Então vamos lá. Eu vou encontrar o valor do cosseno. Para isso, pessoal, no lugar do seno, você coloca o valor que o exercício já deu. Então vai ficar assim, cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos. Quem que é o seno? Dá uma olhadinha. O seno está ao quadrado. Então, esse número que foi dado aqui, você vai colocar ao quadrado. Então, vai ficar aqui, 0,2021 ao quadrado. Pronto. Agora, nós vamos calcular isso aqui. É claro, 0,2021 é ele multiplicado por ele mesmo. Ou seja, é 0,2021 vezes 0,2021. Você pode fazer isso manualmente, né, porque não é tão grande. Mas também pode jogar aí na calculadora, 0,2021 ao quadrado. O resultado, eu vou pegar várias casas decimais, tá bom? Por que eu vou pegar várias casas decimais? Eu prefiro deixar para arredondar só lá no final, tá bom? Porque quanto mais cedo a gente arredondar, mais o resultado final fica distante do valor real. Então eu não vou arredondar nesse momento não, já vou pegar várias casas decimais. Então, esse número aqui, vai ficar 0,040844 mais um 4 aqui e 1. Observa que eu peguei várias casas decimais, né? Todas as casas decimais dessa multiplicação de 0,2021 vezes ele mesmo. Agora eu vou fazer essa subtração. Então vai ficar aqui, cosseno de x, 1 menos esse número, é claro, pessoal, vai ficar um número com muitas casas decimais. Vai ficar aqui, 0,9591 555 e o final aqui um 9. Pronto. Agora é fazer raiz quadrada desse número decimal. E é interessante você usar uma calculadora para fazer essa raiz quadrada, viu? E vai dar muitas casas decimais também a resposta. E eu vou pegar com várias casas. Eu vou pegar todas as casas decimais que a minha calculadora me mostrou. Por exemplo, na hora que eu fiz a raiz quadrada ali, eu usei essa calculadora. Então a resposta deu várias casas decimais. Eu estou pegando todas. Como eu disse a vocês, eu vou arredondar só lá no final, tá bom? Para diminuir o valor do erro no final. Então, na hora de fazer aqui, cosseno de x, raiz quadrada desse número, vai dar aqui, 0,9793 64 891. Tá vendo? Muitas casas decimais. Aí você vai falar assim, professor, eu posso pegar só 4 casas decimais? Qual que é o problema de você pegar 4 casas decimais aqui? O seu resultado é a tangente, né? A tangente que é o resultado final. Se você arredonda aqui,
a sua tangente ela vai ter uma pequena alteração no resultado. Então eu quero a tangente, então eu vou deixar para arredondar lá na tangente, tá bom? Então, ó, deixa eu separar o espaço aqui. Eu quero calcular a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Agora eu vou pegar as duas informações, o seno que o exercício deu e o cosseno que eu encontrei. Então vai ficar aqui, ó, tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Fazendo isso, pessoal, ó, quanto que é o seno de x? O exercício já deu 0,2021. Vou ter que riscar um pouquinho mais aqui. 0,2021. O cosseno de x é esse que eu encontrei, ó, 0,97, 93, 64, 891. Agora, vamos fazer essa divisão. E é óbvio, né? Vou fazer na calculadora porque fica chato demais fazer essa divisão com esse número, um monte de casa decimal. Se você for escolher fazer na mão, vai te dar um pouco de trabalho, mas dá certo também. É só igualar as casas decimais, né? Completando aqui com zero. Mas eu não te recomendo não, use a calculadora que vai ser melhor. Então, ó, tangente de x, fazendo essa divisão aqui, aí sim eu vou arredondar. Eu não vou deixar com todas as casas decimais. Vai dar aí aproximadamente 0,2063, tá bom? Então aí eu já estou arredondando, ó. Vou até pegar a calculadora aqui. Se eu pego ali, ó, 0,2021, divido por 0,979364891, vai dar aqui, ó, 0,206358, todas as casas que estão na minha calculadora, ó, 58224. Essa seria a resposta, com todas as casas que estão na minha calculadora. E é óbvio, como é o resultado final, você arredonda, né? Pode deixar aqui com 4 casas decimais. Se eu deixar com 4 casas decimais, ó, vai ficar aqui, ó, se eu abandonar ela aqui pra frente. É claro, pessoal, quando a gente abandona o 5, quando vai abandonar o 5, tem critérios. O IBGE adota um que é padrão, os livros didáticos não adotam esse, tá bom? Então, assim, acaba padronizando algumas coisas, né? Ah, vou abandonar o 5, aqui é 3, vai virar 4, tá bom? Na letra B. Na letra B ele diz o seguinte, ó. A segunda solução para encontrar a tangente, ele falou o seguinte, ó. Calcule o x da seguinte maneira, usando a inversa do seno, ó. É arco seno de 0,2021. E depois calcule a tangente. Bom, pessoal, esse x aqui, ó, e depois calcule a tangente do x. Observa que o x aqui é o ângulo aqui, ó. Então, quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou achar o valor do ângulo, ou seja, quantos graus. Arco-seno, aí você precisa de uma calculadora científica para poder calcular, porque o arco-seno é a inversa da função seno, né? Então, na hora de fazer isso aqui, ó, ah, professor, é só inverter ali? Não, não é só inverter, tá? Não é diferente de quando eu falo assim, ó, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Aqui é o inverso da função seno, né? Não é 1 sobre seno, tá bom? Então, ó, aí você precisa de uma calculadora científica para poder calcular isso aqui. E o arco-seno, aí eu já vou pegar aqui o resultado, daí aproximadamente 11,66 graus. Esse é o valor do x, que é graus. Aí eu pego aqui, ó, quero calcular a tangente, vai ficar aqui então, tangente de 11,66 graus. E isso vai dar aí aproximadamente, ó, vou até pegar aqui a calculadora aqui, ó, tangente, vou pegar aqui a minha calculadora, de 11,66. Vai dar aí 0,206362. Observa aqui, pessoal, ó. Vai dar 0,2063, a minha calculadora aqui, ó, 62077. Vou arredondar, ó, vou deixar 4 casas. Tô abandonando 6, sobe aqui, ó. Então, ó, tangente de 11,66 graus vai dar 0,2064. Pronto. A gente chega nos mesmos resultados porque a tangente é a mesma. O que pode dar diferente? Se eu tivesse arredondado aqui, ó,
arredondado aqui, aqui teria um valor diferente. Seria até próximo desse, mas não seria tão igual a esse, tá bom? Então, quanto mais a gente arredonda no começo, o resultado é mais arredondado. Ele se distancia do valor real, tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 2. Quando uma função é inversa da outra, significa que uma anula o efeito da outra. Exemplo, elevar um número ao cubo e depois tirar a raiz cúbica do resultado. Explique por que o seno do arco do seno de x sempre é igual a x, mas o arco do seno de x nem sempre é igual a x. Vamos lá, pessoal. Primeiro nós vamos entender aqui a diferença gráfica da função seno de x e da função arco seno de x. Ok? Eu tenho aqui, olha, a função seno de x, em que o x é qualquer número real. Ó. O x aqui nós temos o eixo x. O x pode ser qualquer número real quando eu falo da função seno de x. Sabe por quê? Porque para qualquer número real, a função seno tem uma resposta. É claro, a imagem da função seno está sempre compreendida de menos 1 a 1. Então o x é real, porém a imagem dessa função ela pertence a um intervalo fechado, que vai do menos 1 a 1. Então, para qualquer valor de x, você vai encontrar um y dentro desse intervalo. Essa é a função seno, ok? Agora, a função arco de seno, a função arco-seno é o inverso dessa. Tá aqui, ó, arco de seno de x. O gráfico, observa que visualmente você já percebe uma diferença visualmente. O gráfico da função seno é uma onda. É uma onda que se expande infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque o x, ó, o x pode ser qualquer número real. O gráfico da função arco de seno não é essa onda que se expande para cima e para baixo. Não é essa onda e não se expande para a direita e para a esquerda, porque ele é limitado. Ok? Como ele é limitado, olha, observa aqui. O arco da função seno de x só vai existir função, primeira coisa, só vai existir função arco seno de x se esse x aqui for igual ao seno de um y, né? Porque é o inverso do seno. Se esse x for igual ao seno de um y, e esse seno de y, de tal forma que o y dele é um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Observa aqui, ó, aqui está o eixo y. Observa que está aqui menos π sobre 2 e π sobre 2. Se eu colocar valores aqui para baixo ou valores aqui para cima, se por acaso eu cair nessa tentação e colocar valores aqui para baixo ou valores aqui para cima, olha o que aconteceria com o nosso gráfico. Viraria uma onda. Viraria uma onda também, ó. Imagina, ó. Só que tem um problema. Se eu tiver essa curva aqui, ó. Se eu tiver essa curva aqui, deixa de ser função. Por que é que deixa de ser função? Porque para todo valor de x, eu tenho que ter apenas um valor de y. Logo, imagina você, para esse x aqui, ó, eu teria esse valor de y e esse valor de y. Então deixa de ser função. Então acaba que não pode ter essa curva aqui e não pode ter essa curva aqui. Então é uma função limitada. Os valores aqui, olha, do y vai do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Automaticamente, o x também vai limitar. Porque se o y é daqui até aqui, o x não vai passar para cá. Porque, ó, vai voltar a curva aqui, ó. É como se você pegasse o gráfico da função seno, ó, e levantasse ele. Imagina, ficariam as curvas assim, ó. Mas não pode acontecer porque vai deixar de ser uma função. Então, é por isso... né? Então, por que é que a função arco-seno de x, a resposta nem sempre é x? Por quê? Porque a função arco-seno de x, né, arco-seno, e nesse caso, para ser mais específico, né, no nosso exercício ele fala arco-seno do seno de x, é uma função que se define no intervalo, em que o seno de x tem que ser um valor compreendido entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que seria esse intervalo aqui, ó. É como se eu apagasse aqui, ó, o seno de x, ó. Tá sobrando só essa curva, que vai do menos π sobre 2 ao π sobre 2.
Porque para esses valores, o resultado desses senos, eu consigo jogar dentro da função arco-seno. Então, é por isso que nem sempre o arco-seno do seno de x, a resposta vai dar x. Porém, o seno do arco-seno sempre dá x. Por quê? Porque o x aqui, ó, na função seno pode ser qualquer valor. Então a justificativa é essa daqui. Beleza? Se você conseguir identificar uma outra justificativa aí, coloca nos comentários e a gente vai conversando sobre isso. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Seja x um ângulo do primeiro quadrante. Ou seja, o x é maior do que zero e é menor do que 90 graus. Resolva a seguinte equação trigonométrica. Então eu tenho aqui a equação trigonométrica. Aí o exercício dá uma dica, olha. Comece trocando o cosseno de x por y e aplique a fórmula de Bhaskara. Então ele já dá uma dica, então. Vamos seguir a dica dele, ó. No lugar desse cosseno de x, ó, cosseno de x e cosseno de x, ó. Estou circulando para você visualizar. No lugar dele eu vou colocar y. Então eu vou fazer desse jeito aqui, pessoal, ó. No lugar do cosseno de x, eu vou trocar e vou colocar y. Tá bom? Então, reescrevendo a nossa equação, vai ficar aqui, ó. 2y ao quadrado, ó, porque no lugar do cosseno entrou y, mais 11y menos 6 é igual a zero. Pronto. Observa que eu tenho uma equação do segundo grau. Para eu resolver, posso usar a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro eu prefiro encontrar o delta e depois usar Bhaskara. Para eu encontrar o delta, eu preciso dos valores de A, B e C. Quem que é o A? O A é o que acompanha y ao quadrado. Nesse caso, o A é 2, o B é 11 e o C é menos 6. Agora vamos para a fórmula do delta. Ó. O delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo aqui as informações, ó, o B é 11, então vai ficar 11 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, ó. Passo a passo, hein, pessoal? O C é menos 6. Como ele é negativo, coloca no parênteses para não errar sinal, hein? Então, vou continuar aqui em cima, ó. A resolução aí do delta, para finalizar o delta. Então vai ficar aqui, ó. Delta é igual 11 ao quadrado é 121. Menos 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 6 é 48. Só que, olha, menos com menos vai ficar mais. 48. O delta é 169. Quando o delta é maior do que zero, vai ter duas raízes, né? Aquelas que nós chamamos de x' e y'. Só que tomar cuidado, aqui não vai ser x' e y', porque a equação, ó, é y. Então vai ser y' e y duas linhas, tá bom? Então, ó, a fórmula do Bhaskara, ó. Y é igual menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes o A. Vamos trocar aqui, ó, o A, o B e o delta agora. Então o y é igual menos o B, que é 11, ó, então menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 169, que é o delta, 2 vezes o A. E o A também é 2. Então tá ficando y é igual menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 169 vai dar 13. Deixa eu melhorar isso aqui. E 2 vezes 2 é 4. Vamos separar um com mais e o outro com menos, ó. O y', vou pegar o que tem mais, ó. Vai ficar aqui. Menos 11 mais 13 vai dar 2 sobre 4. E 2 sobre 4 é meio. O y, duas linhas. Menos 11 menos 13 é menos 24. Sobre 4 dá menos 6. E aí, ó, nós vamos ter que voltar aqui, pessoal, olha. Por que eu tenho que voltar aqui, professor? Porque a nossa equação, nós queremos descobrir o valor de quem? Resolva a equação, eu quero descobrir o valor do x. Ok? Então eu vou ter que voltar aqui, porque eu achei o valor do y. Então eu tenho que voltar aqui, ó. Para voltar aqui, vou continuar aqui em cima. Vou pegar o primeiro valor aqui, ó, meio. No lugar desse y aqui, eu vou colocar meio, tá bom? Então vai ficar desse jeito, ó.
cosseno de x é igual a meio. Pessoal, qual cosseno que dá meio? E aí você precisa lembrar os ângulos notáveis, né? Da trigonometria, 30, 45, 60, ok? Porque, ó, existe aqui dois ângulos que a resposta dá meio. Vamos lembrar aqui com vocês, ó. Esse é o ciclo trigonométrico. Esse aqui é o eixo dos cossenos, né? Nós estudamos em semanas anteriores aí. Esse é o eixo dos cossenos. Essa parte aqui, ó, que eu vou colorir aqui, ó, isso é o meio. Tem alguém aqui em cima que dá meio e tem alguém aqui embaixo que dá meio. Ele falou que é alguém do primeiro quadrante, então a resposta está aqui em cima. Que cosseno que dá meio? O cosseno que dá meio, pessoal, é o cosseno de 60 graus. Então esse x aqui, ó, esse x é igual a 60 graus. E aí eu vou te chamar a atenção, hein? 60 graus. Pessoal, como é que eu sei que o x é 60 graus? É o que eu falei com você. Nesse momento você precisa lembrar os ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. E o cosseno de 60 vai dar meio. Então o x é 60 graus. Só que tem um porém. Imagina, ó, eu tô aqui, 60 graus. Se eu der uma volta aqui e parar aqui de novo, eu tô no mesmo lugar. Eu dei uma volta e parei no mesmo lugar. Eu dei uma volta de 360, ou seja, 60 mais 360 dá 420. Então o ângulo de 420 graus também vale meio. 420 mais 360 vai dar 780, que também vale meio, ou seja, é o que nós chamamos na trigonometria de arcos côngruos. Eu estou dando volta e estou parando no mesmo lugar. Então, a solução vai ser o ângulo de 60 graus mais todos os ângulos em que eu der voltas. Eu vou escrever assim, ó, K vezes 360 graus. Pronto. K vezes 360 graus. Aí você vai falar assim, professor, mas como é que fica esse K aí? Esse K, pessoal, é o número de voltas que a gente dá no ciclo trigonométrico. Se eu der uma volta, eu vou parar aqui. Se eu der duas voltas, tá bom? Então aí eu vou dar a solução, ó. Solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a 60 graus mais K, que multiplica 360 graus, ou seja, o K é o número de voltas, né? Ou a resposta em graus ou radiano. Você pode colocar radiano. Π sobre 3, que é 180 dividido por 3 dá 60. Mais K, que multiplica 2π, que é o 360 graus. Com K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Pronto, essa é a solução. Observa que eu peguei o cosseno igual a meio. Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Cosseno igual a menos 6, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Essa vai ser rapidinho, hein? Cosseno de x igual a menos 6. Nesse caso, pessoal, não tem solução. Aqui, ó, não tem o que fazer. Não existe valor de x em que o cosseno dá menos 6. Por que que não existe? Porque o cosseno, a imagem do cosseno vai do menos 1 a 1. Qualquer resultado para ângulo aqui, ó, qualquer ângulo que você colocar no cosseno, a resposta sempre vai estar dentro do conjunto imagem, ó, que vai do menos 1 a 1. Então, nesse caso aqui, não tem solução. Então, a única solução para essa equação que nós resolvemos é essa, que pode ficar tanto em graus quanto em radiano. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. No conjunto dos números reais, qual a solução da equação seno ao quadrado de x menos 4 igual a 0? Bom, pessoal, tá aqui a equação. Eu posso aqui até trocar o seno de x por uma letra qualquer. Por exemplo, no lugar do seno de x eu posso colocar o y. Mas eu não vou fazer isso não, porque aqui ela é curtinha, dá para fazer direto, ó. Primeira coisa, vou pegar esse menos 4 e vou passar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 4. Para eu tirar esse quadrado aqui, eu faço raiz quadrada do outro lado. Então vai ficar assim, ó. Seno de x é igual mais ou menos raiz quadrada do 4. Por que mais ou menos? Porque é uma equação de segundo grau, né? Tem o mais ou menos.
Tranquilos? Então, ó, seno de x é igual mais ou menos 2. Aí você vai falar, professor, a resposta é essa? Não. Toma cuidado, presta atenção aqui, ó. Aqui, pessoal, tem que tomar um cuidado, porque, ó, eu vou separar, ó, seno de x é igual a 2, né, o positivo, ou o seno de x é igual a menos 2. Pediu o conjunto solução. A solução são os valores de x, que a resposta vai dar 2. Esse x aqui é um ângulo. Por exemplo, seno de 30 graus, seno de 90 graus. Entendeu? Então eu quero os valores de x, por isso tem que tomar cuidado. A resposta não é essa, hein? Esse menos 2 e mais 2 é o resultado aqui que nós encontramos até agora. Mas eu quero a solução, ou seja, quais são os valores de x que a resposta dá 2 e quais são os valores de x que a resposta dá menos 2? Nenhum. A solução aqui, ó, a solução aqui é vazio, ou ainda assim, ó. Por que a solução é vazia, professor? Porque, pessoal, a função seno, ela só tem respostas. Todas as respostas da função seno, assim, dizendo assim melhor, está no intervalo de menos 1 a 1, que é a imagem da função seno. Ó. A imagem da função seno, ela vai de menos 1 a 1. O que isso quer dizer? Que para qualquer valor que você colocar aqui, a resposta vai ficar entre, né, do menos 1 até 1. Observa, ó, o menos 2 está fora, está para o lado de cá. E o 2 está para o lado de cá. Ou seja, essa equação ela não tem solução. A solução é vazio. Então a alternativa correta ali é a letra E, que é a solução vazio. Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!